Eu vim aqui hoje para falar sobre a questão cultura, música, rock. Hoje a Anitta despontou entre os artistas 10 mais importantes da Billboard, que sempre foi um termômetro em relação ao que de relevante acontece na música mundial. Eu demorei muito tempo para entender isso. Hoje eu tenho uma idade e uma maturidade para poder respeitar estilos diferentes dos meus, mas já fui um cara chato, já fui um cara crítico, já fui um cara que apontei dedo sim para os outros, e eu acho que a gente tem que ter, em algum momento, um estalo para sacar que é chato pra caralho, né? Quando a gente fica aí cagando regra e dizendo o que é bom, o que é ruim, se a gente tem o direito de não ouvir, e de não curtir, e de não acompanhar, e de não seguir aquilo que a gente considera ruim. Porque, na verdade, o que me chama a atenção é o fato de que existem milhares de vozes na MPB, no rock, que são vozes extremamente desafinadas, chatas, e que não estão sendo exaltadas, né, vamos dizer assim, nesse momento, porque simplesmente não é por conta disso que as pessoas estão se incomodando, né? E eu posso dizer para vocês que todos os artistas que saíram do The Voice, né, que são artistas que têm técnicas e dominam as técnicas vocais, estariam hoje fazendo muito sucesso. E não há justificativa de se dizer que não estão na mídia, porque saíram de um programa popular da Rede Globo, que oferece a condição do artista fazer sucesso. São muitas variáveis, dentre elas o carisma, como ele se expressa, a forma como ele se apresenta nos seus shows. Então, para começar, a gente pode falar aqui do Freddie Mercury, né? Tem algumas biografias do Freddie Mercury aqui, do Queen, e dizer que o Freddie Mercury, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores cantores, né, do rock mundial, da música mundial, né? O Fred tinha uma capacidade vocal incrível, era um cara extremamente competente. As letras do Queen são letras extremamente bem escritas. O show do Queen era uma coisa espetacular, talvez na época fosse o maior show de todos. Se você assistir um DVD vai perceber. Porém, é uma curiosidade de dizer a vocês o seguinte, que Freddie Mercury não era um homossexual assumido. Freddie Mercury era um homem, inclusive se portava como tal e usava seus recursos físicos, né? Tocava sem camisa e gostava de se exibir, enfim, e usar o recurso da sensualidade dentro do rock. Então, assim, antes de você falar que o Freddie Mercury era gay e que isso não tem nada a ver, que não é porque era gay ou porque era hétero que as pessoas gostavam, não. Freddie Mercury só se assumiu gay muito no final da sua carreira. Se você tiver curiosidade algum dia, leia a biografia dele para que você possa entender quem foi Freddie Mercury como ser humano, como indivíduo, como cantor. A gente sabe da competência dele. Como homem, como ser humano, a gente não sabe exatamente quais foram as mazelas que ele passou, mas eu posso dizer que o que eu li nas biografias relacionadas ao Fred são coisas muito pesadas, muito difíceis, e que ele não teve, né, da sociedade na época uma receptividade muito boa quando descobriram que ele era homossexual. Aí a gente vai passar para uma outra questão, que é a questão das críticas, né? Porque eu como roqueiro, e gosto de rock, e acho que o rock é um estilo transgressor, venho vendo amigos, colegas roqueiros, enfim, de várias tendências, se colocando como se o rock fosse uma cultura superior e que tudo isso que nós estamos vendo no Brasil é reflexo de uma porcaria de cultura que estamos consumindo, e todo esse discurso conservador, que é um discurso que foi usado contra o rock, inclusive, né, na época em que o rock começou a despontar. A Elis Regina e mais uma série de artistas maravilhosos da música brasileira participaram de passeatas, manifestações contra o rock, contra a guitarra elétrica, o que dizia que a MPB, a música brasileira, era superior a esse gênero, e o rock, ao longo de muitos anos, inclusive no exterior, também sofreu, né? Porque artistas como Jim Morrison, por exemplo, até o próprio Rolling Stones, até os próprios Beatles e uma série de outros artistas eram criticados por gerações anteriores que diziam que rock era música do diabo, rock era uma música feita por adolescentes rebeldes que não tinham motivo nenhum para serem rebeldes, que as suas letras eram ruins. Quando o Ramones apareceu, quando o punk apareceu com 3 acordes só, as pessoas do próprio rock diziam que aquilo ali era uma porcaria, que aquilo ali era uma música, era um subproduto do rock, que era mal feito, mal escrito, que os caras cantavam mal. Quando apareceu o Kurt Cobain, né, nos anos 90, gritando pra caramba com o grunge,
Quantas pessoas não criticaram? E o Kurt Cobain chegou desafinado, chegou sujo, chegou com roupas esquisitas e cantando com poucos acordes e letras pesadas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, em relação à questão musical, do Pavarotti, que é um cantor de música, né, de música erudita da ópera, e quando ele se juntou ao U2, ele foi rechaçado, massacrado, né, pelos outros cantores de ópera, achando que aquilo era um absurdo, como é que um gênero tão sublime, tão superior, estava se misturando com rock. Porque o pessoal da música clássica, que toca orquestra e tal, obviamente em momento algum eu estou generalizando, tá? Estou falando de modo aqui genérico, certo? Essas pessoas sempre acharam que seus estilos eram superiores aos estilos que estavam vindo depois deles. Então, quando um artista entende que há uma movimentação que vai mudar, né, a forma como a juventude vai consumir música, obviamente que ele se sente de alguma maneira desprestigiado. Então tem que ter muita maturidade, muita cabeça para você poder passar por isso sem achar que isso é pessoal a você. As gerações mudam sua forma de consumir música, mudam seus gostos musicais, mudam sua forma de se manifestar. Você pode manter a sua essência e se adaptar a isso e respeitar essas passagens porque é cíclico. E assim sucessivamente as coisas vão mudando, porque nada é permanente. O conservadorismo leva a isso. É música de vagabundo, é música de maconheiro, é música de drogado, é música de satanista, é música de puta, é música de preto. E aí vão cada vez mais mostrando as suas faces preconceituosas e intolerantes, usando inclusive palavras, né, que são palavras que já estão há muito tempo já descartadas do vocabulário de quem já entendeu que as coisas mudaram e que não se trata mais nem negros, nem mulheres, nem gays e nem, enfim, qualquer outro gêneros que estão por aí sendo massacrados e que sempre foram historicamente massacrados. E vale lembrar que o rock sempre foi um estilo que historicamente se colocou contra, né, esse establishment conservador. Então me espanta muito que artistas de rock, que as pessoas que se acham superiores estejam agora fazendo o que foram feitos com elas. Isso não se restringe à música, né? Se você for pegar, por exemplo, os humoristas, alguns humoristas polêmicos, engraçados, super divertidos, ao invés de fazer piadas com os opressores, eles fazem piadas com os oprimidos. Porque é mais fácil fazer piada com os oprimidos, né? Porque os oprimidos não têm tanta voz. Quero ver fazer piada com o opressor, com aquele que comanda, com aquele que paga a propaganda do programa de televisão onde ele apresenta, aquele que manipula o mercado, do qual ele de alguma forma também faz parte. Então fazer piada com o oprimido é fácil, com o opressor é que é difícil, né? Mas enfim, Charlie Chaplin estava lá e apareceu na nossa vida, na história da arte, justamente porque era um ser humano que conseguiu, como comediante e como gênio da arte, fazer piada com os opressores e não com os oprimidos. Então, quando a gente vai classificar uma música, se ela é boa, se ela é ruim, usa um critério simples. Música boa é aquela que dura 20, 30, 40, 50 anos. E música ruim é aquela que vai fazer sucesso hoje e amanhã ou depois ninguém se lembra mais. Se você pegar o disco do Raul Seixas, por exemplo, ele desafina em vários momentos, porque naquela época não existia autotune, que é um recurso que existe hoje na tecnologia de gravação de discos, onde você consegue afinar a voz do cantor, né? Então, quantos artistas cantam de forma desafinada? Quantos artistas se apresentaram de forma, talvez não no seu potencial máximo, ou que rendiam no estúdio, e que não foram massacrados, que não foram perseguidos, que não foram atacados da forma como a gente vem observando os ataques a artistas do estilo que não é o estilo que agrada a elite musical, que acha que pode dizer o que é bom e o que é ruim. É um absurdo isso, é uma loucura isso. O rock sempre foi um movimento transgressor, sempre foi um movimento que exaltou e que foi contra o establishment. Como é que você me vem agora querer pagar de conservador, querendo conservar coisas, né, e posturas, e falando em nome porque é em nome da família, no sexo, drogas e rock and roll é o lema do básico, né, do rock. Ninguém precisa viver o sexo, drogas e rock and roll para se dizer que é roqueiro. Mas isso aí era uma forma de transgredir, né, aquela coisa da família tradicional, do cristianismo, da igreja, da coisa lá toda certinha, bonitinha e hipócrita que a sociedade sempre tentou levantar e exaltar. Então dá uma lida para você poder entender antes de ficar por aí cagando regra. Tá aqui, ó, rock, uma história social. Vai te ajudar a entender o cenário. Feliz ano novo para todos vocês. Falou, valeu.